Vídeo 2, aula 26, quadriláteros especiais. Há uma série de quadriláteros de figura de 4 lados que são especiais. Uma delas são os trapézios. Trapézios, eles têm 4 lados, mas eles têm um par de lados que devem ser paralelos para ser um quadrilátero chamado de trapézio. Então, trapézio é um quadrilátero, mas é um quadrilátero especial, porque ele tem 2 de seus lados paralelos. Portanto, eu estou pegando aqui um dos lados, que eu vou chamar de base menor, e o outro lado que eu estou chamando de base maior. B maior. E esses 2 outros lados que eu estou colocando em azul são os lados não paralelos. E nesse caso eles são inclusive diferentes. Então a medida aqui, se aqui for C, aqui será uma medida D. Então esta medida e esta são diferentes. Então o que caracteriza um quadrilátero chamado trapézio? Basta ter 2 lados paralelos iguais. E nesse caso, eu representei esses lados paralelos como os lados B paralelos ao lado Bzão. O Bzão ali, eu coloquei Bzão só para dizer que é a base maior. Isso aí tem nomenclatura. Então, esta aqui é a base maior. E esta aqui é a base menor do trapézio. Esse trapézio aí que tem lados diferentes é o tal do trapézio escaleno. Acabei de desenhar então o trapézio escaleno, aonde a altura desse trapézio é a distância entre os 2 lados paralelos. Então esta medida aqui, ó, é a medida da altura H. Na próxima aula nós vamos aprender a calcular a área de um trapézio. Mas eu já vou deixar aqui, ó, a fórmula da área para a gente começar a decorar. É a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então, no próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês da onde vem esta equação. Tá? Eu tenho também o trapézio, chamado trapézio isósceles. Então, eu vou dar um espaço aqui para diminuir o meu trapézio escaleno. E agora eu vou pegar e vou desenhar o trapézio isósceles. Ele também continua tendo um par de lados paralelos. Aqui estão os pares de lados paralelos. E outros 2 não paralelos. Só que os 2 não paralelos, eles têm exatamente a mesma medida. Então, este segmento aqui terá a mesma medida deste. Ainda assim, eu continuo com essa distância, que representa a distância entre os 2 lados paralelos, como sendo a altura H. Esse trapézio que tem 2 lados iguais é chamado de trapézio isósceles. As bases continuam sendo chamadas de base menor e base maior. Bacana? Agora vamos pegar o próximo trapézio. Então, eu ajeitei aqui, mas eu não diminui o tamanhozinho daquele outro lado, mas não tem problema. Vamos pegar o trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Então, o trapézio retângulo, para a gente poder desenhar, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu estou desenhando um dos lados não paralelos perpendicular aos outros 2 que são paralelos. Isso é a característica do trapézio retângulo. Então aqui eu vou ter a base menor, a base maior, e um dos lados, inclusive, será a própria altura, porque este lado será a distância entre os 2 lados não paralelos. E aí o outro lado não paralelo é este lado que está aqui. Pronto. Em todos os casos, a área poderá ser calculada por base maior mais base menor vezes altura sobre 2, que é cena dos próximos capítulos. Deixa eu verificar aqui mais, que eu tenho de quadriláteros especiais. Eu tenho os paralelogramos.
que são quadriláteros com dois pares de lados paralelos. Portanto, eu poderia colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um par de lados paralelos. E aqui eu estou desenhando outro par de lados paralelos. Então, eu tenho dois pares de lados paralelos. Pode ver que as medidas opostas, lados opostos, eles têm o mesmo tamanho. Tu pode ver aqui que tem 3 unidades. Aqui também vai ter 3 unidades. E este tamanho, logicamente, vai ser igual a este. Aqui eu tenho, como elementos desta figura importantes, eu tenho aqui a base, que nesse caso é 3 unidades, e eu tenho aqui a altura, que também está me dando de 3 unidades. Com isso aí eu vou poder calcular então a área desta figura chamada paralelogramo. Aí depois eu tenho os retângulos. Qual é a característica dos retângulos? São quadriláteros que têm todos os ângulos iguais. Se ele tem todos os ângulos iguais, então ele vai ter todos os ângulos igual a 360 dividido por 4, porque são 4 ângulos iguais. Portanto, 360 por 4 vai dar 90 graus para cada um. Então eu posso dizer que o retângulo, ele é uma figura que é um paralelogramo, mas que tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Os elementos importantes dele continuam sendo a base, que é um dos pares de lado paralelo, e a altura, que é o outro lado, é o outro par de lados paralelos. Essas duas figuras aqui, tá? A gente vai ver mais tarde, ou melhor, a área do losango, a gente vai ver mais tarde, que ela é igual à área do retângulo. Ela continua sendo base vezes a altura. Legal? Deixa eu verificar aqui mais. Losangos são quadriláteros com todos os lados iguais. Então, lados iguais. Então, aí eu poderia desenhar um losango aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Esse losanguinho. Não, esse losango aqui já nem é losango, já é um. Eu vou desenhar mais esticadinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 1, 2. Para mostrar que as diagonais são diferentes. Então, esta figura que eu estou desenhando aqui, ó, é um quadrilátero chamado losango. Ele tem todos os lados iguais. Este é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Como uma das características, eles têm todos os lados paralelos, que faz com que ele seja também um paralelogramo. O losango é um paralelogramo. Esta medida aqui é um elemento importante, é a chamada diagonal maior, e esta diagonal menor, quer dizer, neste caso, tem 4 unidades, e esta outra medida é a que a gente chama de diagonal maior, que vai ter 6 unidades. Então, mais tarde a gente vai demonstrar que a área desta figura é dada pelo produto das diagonais sobre 2. Mas isso não é importante para a nossa aula. O que importa é saber que um losango tem 4 lados iguais. Então, vamos lá. Paralelogramo, quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Retângulo é um paralelogramo, mas ele tem todos os ângulos iguais. Losangos é um paralelogramo, mas ele tem todos os lados iguais. Eu ainda tenho os quadrados. Os quadrados são quadriláteros com lados iguais e ângulos iguais. Então, o quadrado é aquela figurinha típica que tem lados iguais e ângulos iguais. Então, ó, este lado tem 3, este 3, este 3 e este 3 unidades. Este ângulo é de 90, ângulo de 90, ângulo de 90 e ângulo de 90. Sensacional! Olha aí, só para recordar, a área de um quadrado
é básica, né? É só contar o número de quadradinhos que tem aí dentro, que no caso seria 3 vezes 3, ou seja, é pegar o lado, a medida do lado do quadrado e elevar ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Sensacional! Não estou preocupado com as medidas, e sim com a fórmula para deixar guardadinha para vocês. Então, estas fórmulas aqui nós vamos utilizar nas próximas aulas. Então, já vai guardando, tá? Então, eu apresentei, na realidade, os trapézios, que são quadriláteros que têm 2 lados paralelos. Então, o trapézio é quadrilátero que basta ter 2 lados paralelos e outros 2 que não. Paralelogramos, eu tenho 2 pares de lados paralelos. Retângulos é um paralelogramo que tem todos os ângulos iguais. Losango é um paralelogramo. Deixa eu botar aqui. O losango é um paralelogramo que tem todos os lados iguais, porém os ângulos internos são diferentes. E o quadrado é um retângulo e um losango ao mesmo tempo. Ele tem lados iguais e ângulos também iguais. Tá aí as familhinhas dos quadriláteros. Então tudo aí são o conjunto dos quadriláteros. Valeu!